Para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece, mas para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Williams. Eu sou da Igreja Cristã Reformada Vivalista da Baixada Fluminense. Estou aqui com a minha muito bela esposa Débora, minha princesa, minha filha Giovana. E é uma alegria muito grande estar aqui novamente com os irmãos, retornando a essa igreja que eu muito amo. Costumo dizer que eu saí daqui, mas uma grande parte do meu coração permanece aqui com essa igreja. Me sinto muito honrado e feliz de estar aqui essa noite servindo os irmãos com a palavra. Deixaram o tema livre para mim, aí eu escolhi um texto muito difícil, esse texto aqui quase ninguém conhece, que é o Salmo de número 23. Brincadeira, era dos textos mais conhecidos. Para ganharmos tempos eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem com carinho, atenção e amor a santa palavra de Deus. Diz assim o texto: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto das águas de descanso, em algumas versões, águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, meus irmãos? O comentarista bíblico Alan Harman diz que esse texto aqui do Salmo 23 é um dos textos mais conhecido, universalmente, mundialmente falando. Ele é mais conhecido até mesmo do que a própria Bíblia em si. E a mensagem central aqui do Salmo de número 23 é mais do que um texto de conforto. É um chamado à submissão e confiança verdadeira no pastor, especialmente em tempos de caos, em tempos de adversidade. O Salmo de número 23, ele é uma fonte inesgotável de consolo para o povo de Deus. E dessa fonte, amados irmãos, jorra abundantemente refrigério para os cansados, força para os fracos e alegria para aqueles que estão tristes. Todos, na verdade, conhecem as palavras: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quantos vivem realmente como se Ele estivesse presente? Dizemos que o Senhor nos guia, mas na maioria das vezes tomamos e seguimos nossos próprios caminhos. Declaramos que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, mas escolhemos, na maioria das vezes, desertos por nossa própria conta. O salmo está na boca, mas o pastor, na maioria das vezes, longe do coração. Spurgeon disse o seguinte: milhares repetem o Salmo 23 como um encantamento, mas nunca conheceram o pastor. E o texto é conhecido, mas será que o pastor do texto também é conhecido? Será que o mesmo acontece conosco, meus irmãos? Será que memorizamos as promessas desse belíssimo poema, mas esquecemos da presença? Nessa noite eu quero trazer uma reflexão, tirando um pouco aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Quando ouvimos pregações e reflexões no Salmo 23, alguns trazem um contexto mais histórico e cultural, e outros tendem a seguir uma questão mais de prosperidade. Mas nessa noite, com vocês aqui reunidos, eu quero trazer numa pegada mais espiritual. Eu quero trazer com vocês a suficiência de Cristo, Ele como nosso supremo e divino pastor. Trazer para vocês a importância da presença, porque afinal de contas, quando tudo passar, é a presença
que vai permanecer. E o Salmo, ele começa dizendo o seguinte, que o Senhor é o nosso pastor. O salmista canta esse belíssimo poema, dizendo que o Senhor é o meu pastor. Mas por que o Senhor é o meu pastor? Porque, meus irmãos, ele não é um Deus distante dos filósofos ateus e deístas, que crê que Deus criou todo o universo, mas que virou as costas e deixou a própria sorte de todos os seres humanos. E nem tampouco ele é um Deus fraco e caprichoso dos místicos, nem tampouco como os deuses vingativos da mitologia, não. Ele é o Deus pessoal, o Deus presente, que se fez carne e se tornou semelhante a nós, que nos amou, se manifestou, nos buscou, nos remiu, entrou em nossa vida e agora ele deve reinar em nossos corações. Essa é a ideia inicial que o salmista Davi faz em sua ilustração, retirando um pouco o coletivo e chamando a atenção para algo pessoal, um Deus pessoal, se colocando aqui na figura de uma ovelha que tem como seu pastor o próprio Deus, no qual ele tem toda a sua provisão, cuidado, livramento e uma perspectiva eterna. E esse salmo, meus irmãos, ele aponta justamente para Jesus. Esse é o salmo de Jesus Cristo, o nosso bom, supremo e divino pastor das nossas almas. E ser ovelha exige dependência completa e submissão ao pastor, rejeitando o trono do ego e da autonomia. Portanto, não basta dizer que o Senhor é o meu pastor. É preciso viver como ovelha, meus irmãos, totalmente dependente da presença de Deus. No belíssimo poema, o salmista declara que nada me faltará. No original aqui, a palavra nada faltará não indica, meus irmãos, coisas materiais, mas sim a própria presença do pastor. Portanto, em primeira instância, pode sim indicar provisão, mas a mensagem principal é que o Senhor não faltará. Ou seja, a tradução ficaria melhor assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. É a presença do Senhor que jamais nos faltará. E ainda que não tenhamos tudo o que gostaríamos, de nada devemos ter falta, pois o Senhor, meus irmãos, jamais há de nos faltar. Porque muitos julgam ter nas riquezas e posses tudo aquilo que precisa, não é verdade? Porém, nós, ovelhas de Cristo, temos nele, e somente nele, tudo o que necessitamos. A verdade é que só o Senhor, meus irmãos, satisfaz os anseios da nossa alma, de modo que podemos dizer que o que nós temos em Deus é maior do que o que nós não temos na vida, porque nele deve haver completa satisfação. Isaías 53, no versículo 6, vai dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelha perdida, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então nós aprendemos que sem a presença de um bom pastor, estamos fadados a trilhar caminhos tortuosos, que podem nos levar até mesmo, em última instância, à morte. E há 3 provisões aqui que a ovelha do bom pastor pode receber. E a primeira delas que eu quero trazer para vocês aqui é a completa satisfação. Acompanhe comigo nos versos 1 e 2, que o texto diz que nada há de faltar ao salmista. E não somente isso, ele declara que o Senhor faz ele repousar em pastos verdejantes, levando ele para águas de descanso, águas tranquilas. Porque se nós analisarmos aqui algumas características das ovelhas, algumas ovelhas as ovelhas possuem características muito peculiares. Esses animaizinhos, meus irmãos, eles são ingênuos,
teimosos, sem capacidade de autodefesa. Em alguns casos são bem ignorantes, míopes, e se deixar da própria sorte, são presas fáceis aos seus predadores. E muitas vezes o pastor precisa usar da sua vara e até mesmo o seu cajado para tirar a ovelha do abismo, porque ela teme se desgarrar do rebanho e andar longe do pastor. E assim identificamos que o mapa de segurança na jornada da ovelha é o pastor. O verso 2, como nós observamos, uma ovelha, ela não sabe diferenciar uma relva boa de uma venenosa para ela se alimentar, meus irmãos. E somente os olhos atentos do pastor sabem diferenciar, dar a ela direção, discernir e indicar aquilo que é bom, o pasto verdejante e correto para que ela possa se alimentar, sem que ela seja prejudicada. E essa imagem é uma das mais doces da Bíblia, meus irmãos, uma ovelha deitada com segurança, longe do perigo e da sede. Mas esse descanso, perceba comigo que não é automático, esse descanso não é autônomo, esse descanso não é obra da ovelha, é obra do pastor. Veja, o texto não diz eu me deito, mas ele diz, ele me faz deitar. E por quê? Porque somos inquietos. Mesmo cansados, a gente insiste em não parar e continuar andando. Somos inquietos. Por isso é o Senhor que vem com o seu poder e nos dá descanso, e faz com que a gente se deite e descanse na sua providência. E descansar aqui, meus irmãos, traz a ideia justamente de obedecer. É parar de tentar controlar tudo. Os verdes pastos, meus irmãos, nem sempre estão aonde nós queremos. Estão aonde Ele manda. Às vezes são campos silenciosos, momentos de oração, lágrimas num quarto escuro. E o descanso verdadeiro não é ausência de luta, mas é presença da confiança. O salmista, nesse belíssimo poema, diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque veja, em águas mais agitadas e profundas, meus irmãos, caso uma ovelha venha cair na água, aquilo que ela tem de melhor, que é a sua lã, ela acaba fazendo um peso sobressalente, fazendo com que ela se afunde e acabe se afogando. Ou seja, até aquilo que é a ovelhinha, esse animalzinho ingênuo, míope, teimoso, até aquilo que ela tem de melhor, pode prejudicá-la. Em águas agitadas, profundas, caindo na água, a sua lã molha, faz com que ela se afunde por causa do peso. E os pastores aqui orientais, no contexto cultural da época, eles mesmos criavam barreiras com pedras, veja que interessante, para conter a força das águas, para que então se formasse um riacho com águas mais tranquilas, águas de descanso, onde as ovelhas pudessem saciar a sua sede sem medo. É isso que o pastor faz conosco muitas vezes. E essas águas representam um estado espiritual onde a alma encontra o silêncio da intimidade com o próprio Deus. Deus não empurra as suas ovelhas para a paz, Ele as atrai como um pai sussurra suavemente ao pé do ouvido do seu filho. Hoje, meus amados irmãos, tudo nos empurra, não é verdade? Hoje a tela do celular nos empurra, o algoritmo, o relógio, a urgência, mas Deus não. Deus nos guia mansamente. Ele não grita, meus irmãos, Ele convida. E as águas tranquilas não curam por serem calmas, mas por serem puras. Águas puras.
purificadoras que jorram do trono da graça do Eterno. Elas revelam um Deus, meus irmãos, que fala no sussurro da brisa suave. Às vezes queremos ouvir o Senhor numa tempestade, em meio à gritaria, mas servimos a um Deus, temos um supremo pastor, que ainda fala conosco no silêncio, na intimidade e na presença. Exatamente assim que o nosso supremo pastor faz conosco. Sim, você sabe de que eu estou falando? Jesus. Às vezes nos encontramos em meio às tempestades da vida, e Ele próprio vem com o seu poder e diz à tempestade da nossa alma: acalma-te, cala-te. Então vem a bonança, e podemos descansar em águas tranquilas. Em segundo lugar, a ovelha do Senhor tem plena restauração, porque Ele refrigera a nossa alma. E veja que coisa maravilhosa, meus irmãos, aqui um dos significados da palavra refrigério é sensação agradável produzida pela frescura. Alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação e remédio. Como consequência das águas tranquilas, vem o refrigério e o alívio para as nossas almas. E quando a ovelha se machuca ou cai num abismo, o pastor resgata essa ovelha, toma ela nos braços, restaura, lava e leva em segurança para o seu aprisco. É assim. Às vezes o Senhor, por amor dessa ovelha, deixa as 99 no aprisco, retorna para salvar aquela perdida. E é interessante que os pastores aqui do contexto oriental, eles, quando a ovelha se perdia, eles pegam a ovelha, resgatam essa ovelha perdida, coloca ela entre seus ombros, as duas patinhas de um lado e as duas do outro, que é exatamente para que essa ovelha nem se lembre do caminho tortuoso que ela tomou, para que ela se esqueça totalmente do caminho errado e nunca mais volte a trilhar este caminho. É assim que o pastor faz conosco. Refrigério não é um sentimento apenas, meus irmãos, é uma transformação, é o Espírito Santo soprando sobre as cinzas e reacendendo aquilo que parecia estar apagado, é trazendo vida aonde há morte. E Deus não quer apenas que continuemos, meus irmãos, mas Ele quer que sejamos curados por dentro. Ele não nos grita, Ele nos refrigera. Ele não nos acusa, Ele nos abraça. E nesse abraço, meus irmãos, olha que lindo, a nossa alma então se lembra: quem me criou ainda sabe como me restaurar. O Senhor pode te restaurar, meus irmãos. Quando a alma fica triste, o Senhor a refrigera. Quando é pecadora, Ele a santifica. Quando é fraca, Ele a fortalece. É Ele quem faz toda essa obra em nossas vidas. E em terceiro lugar, a ovelha tem como benefício firme instrução na justiça. Ainda no verso 3, parte B, o salmista canta que Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E vereda da justiça são caminhos planos, meus irmãos, retos e corretos. Não são vias tortuosas, vias perigosas. Deus não somente adverte a sua ovelha contra o mal, mas também a guia nos caminhos da justiça. E o faz por amor do seu nome, e não por merecimento nosso. Ele nos guia em justiça porque Ele é justo e gracioso. É por sua graça. E nem todo o caminho é certo, ainda que pareça. E as veredas da justiça, meus irmãos, são estreitas. O caminho é apertado, por vezes solitários. Todavia, são caminhos seguros. Sabe por quê? Porque tem um guia, porque tem o nosso supremo e divino pastor nos guiando.
Então nós aprendemos, tiramos uma lição preciosa daqui nessa noite. Não há estrada, meus irmãos, mais segura do que aquela em que os pés de Cristo já pisaram antes de nós. Ele que pavimentou todo o caminho para que nós andássemos nele. Como diz a sua santa palavra, ele abriu um novo e vivo caminho para que nós adentrássemos a presença dele com ousadia no Espírito Santo. Portanto, não há lugar mais seguro do que aquele que os pés do nosso divino Senhor e Salvador pisou antes de nós. Mas Deus guia, meus irmãos, aquele que se deixa guiar. Essa é a nossa trajetória na caminhada da santificação. E isso exige quebrantamento. Aceitar que até o ritmo da caminhada pertence a Ele, não é no nosso ritmo. O Salmo 25:10 diz que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E a melhor, 1000 vezes melhor, milhares e milhares de vezes melhor, meu irmão e minha irmã, uma longa jornada com Cristo nos guiando do que tomar atalhos orgulhosos segundo o nosso próprio coração. Por amor do seu nome. Não é por mérito ou esforço ou fama, é por amor ao nome dEle. E o nome de Deus representa justamente, meus irmãos, o seu caráter e a sua fidelidade. Tudo o que Ele faz é para o louvor da sua glória, para que o seu nome seja glorificado. E aqui não há espaço para fama humana ou vanglória, mas é para glorificar e exaltar somente o nome dEle. E agora a gente vai mudar um pouco, o poema começa a se desdobrar agora para um outro cenário. O verso 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E vale aqui, meus irmãos, traz a ideia de um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada entre montanhas, é como se fosse um tipo de ribanceira, aquele caminho que tem de um lado uma parede montanhosa, de um lado, e do outro um penhasco com uma queda bem grande. Espiritualmente falando, é um lugar de escuridão e medo, aonde a morte se torna perigo constante. Mas perceba que aqui o salmista não diz se eu andar pelo vale da sombra da morte. Ele diz ainda que eu ande. E o que isso chama a nossa atenção? É que todos nós temos que estar preparados para descer ao vale. Hora ou outra vamos descer ao vale e precisamos estar preparados, confiando na presença. Porque aqui não é se eu ande, mas é ainda que eu ande. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esteja preparado, porque não é segredo para ninguém aqui. A vida do crente não é só vitória como o jargão evangeliquez. Sim, uma hora ou outra, certamente, passaremos por vales, mas lembre-se sempre que o Senhor vai estar lá para nos consolar e conduzir. Veja, no vale, as teologias se calam, mas a presença permanece. Davi não pede para sair, mas ele confia, meus irmãos. A ausência de medo não vem da ausência do mal, mas da certeza dessa companhia bendita. O vale é onde ele revela a profundidade do seu amor. É no vale que o cristão deixa de recitar o que ouviu e passa a viver na prática aquilo que ele diz crer. É no vale que o orgulho morre e a alma geme e a fé é testada na fornalha. Mas também, meus irmãos, é no vale que o pastor se aproxima. E há muito, muito, muito mais de Cristo na tempestade do que no conforto e na bonança. Assim, todos nós já tivemos essas experiências. Quando estamos nos momentos de mais dificuldades, é a hora que mais nós buscamos e sentimos a presença do bom pastor. E veja,
que o salmista, na abundância, ele declara: Ele me abençoa. Mas no vale, ele declara: Tu estás comigo. E é digno de destaque aqui, eu quero chamar a sua atenção, que o salmista não diz vale da morte, mas ele diz vale da sombra da morte. Meus irmãos, porque a morte, em sua essência, ela já foi afastada de nós, permanecendo então só a sombra. E uns dizem acertadamente que quando há sombra, tende a haver luz em algum lugar, e isso está corretíssimo, porque a morte ela fica ao lado do caminho no qual todos nós teremos que viajar, e a luz do céu que brilha nela, lança sombra em nosso caminho, e sempre, sempre a luz resplandecerá sobre as trevas. Assim, meus irmãos, nos alegremos, pois a morte não está mais à nossa frente, ela ficou para trás. Jesus venceu a sepultura, conquistou a morte e destruiu o pecado. Andemos, meus irmãos, convictos que também já vencemos, pois a vitória de Cristo também é a nossa vitória. Este vale não é o fim, meu amado e minha amada, é a passagem. E ele está aí, não com explicações, mas com presença. E quando você não consegue ver a mão de Deus, Ele te desafia a confiar no seu coração. Confie na presença. Por vezes não vamos ver a mão de Deus, mas a presença permanece lá todos os dias da nossa vida. E veja, a sombra de um cachorro não pode nos morder, a sombra de uma espada não pode nos ferir, e a sombra da morte não pode nos matar, meus irmãos. E o poema segue: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Interessante que a cena muda de alimento e água destinadas a ovelhas para um banquete farto para humanos. E Deus é isso mesmo, porque Deus ele é muito mais do que um pastor que cuida das necessidades da ovelha. Ele também é um rei anfitrião que prepara um banquete para os seus hóspedes diante dos seus adversários. Ele não é somente um bom pastor que nos conduz, ele é um supremo rei também, um excelente e perfeito anfitrião para as suas ovelhas. William MacDonald, comentando esse texto, diz que na mesa do anfitrião divino estão espalhadas todas as bênçãos espirituais que o pastor comprou para nós com o seu precioso sangue. E além disso, a mesa traz todas as bênçãos que temos em Cristo. E embora rodeados por inimigos, nos alegramos com essas bênçãos em paz e segurança, pois a paz a nós concedida excede todo o entendimento humano. Que maravilha, meus irmãos, que sublime ser conduzido, ser guiado por esse pastor. E ele diz aqui, unges, verso 5b, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Todo um contexto cultural de um banquete oriental da época. Esse óleo aqui não é aquele óleo da unção que era ungido os reis de Israel. Esse óleo aqui era usado para empossar o rei sacerdote, não era esse óleo não. Mas sim um óleo perfumoso, amplamente usado em banquetes do Oriente, como marca, sabe de quê? De hospitalidade, favor e alegria para com seus convidados. É semelhante ao Salmo de número 133, verso 2. E essa honra festiva era traduzida também na expressão do transbordar do cálice, alegria abundante, que simbolizava justamente a provisão e o generoso que o generoso anfitrião concedia aos seus convidados. E veja, mas de qualquer forma aqui não vai fugir do contexto do pastor e da ovelha não, porque como nos versículos anteriores aqui que nós estamos trazendo a reflexão, aqui ainda a ovelha continua sendo bem cuidada, servida até mesmo diante dos seus inimigos, que nada, absolutamente nada de mal pode fazer. Digno de nota também,
que todo crente ele é ungido pelo Espírito Santo quando recebe o Salvador, e que em Cristo também nós temos vitória, honra e alegria, e a transbordar do trono da graça do Senhor. O salmista diz no verso 6 que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e aqui uma perspectiva eterna, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Spurgeon diz o seguinte, ele chama bondade e misericórdia como duas irmãs gêmeas que nos escotam. Uma vez que a bondade atende às nossas necessidades e a misericórdia destrói os nossos pecados. Na primeira imagem, fique comigo aqui, nós visualizamos o pastor indo à frente e suas ovelhas seguindo logo atrás rumo às águas tranquilas. Mas temos de reconhecer que em algumas ocasiões, e na maioria delas, meus irmãos, não seguimos muito bem, não é verdade? Como ovelhas costumam fazer, acabamos nos distraindo com coisas ao nosso redor, e em vez de olharmos para o pastor, começamos então a olhar para as circunstâncias ao nosso redor. Algo então distraiu as ovelhas e o pastor, personificado aqui por bondade e misericórdia, seguem todos os dias de nossa vida. E embora o pastor guie suas ovelhas estando à frente, bem é verdade, muitas vezes também ele caminha lado a lado, presta bem atenção. Ainda que às vezes ele vá à frente, muitas vezes também ele vai lado a lado, às vezes por detrás, nos guiando com todo amor e segurança. Essa imagem está visível, se os irmãos conhecem as Escrituras, em toda a história do povo de Deus, ao serem conduzidos como ovelhas em suas jornadas e peregrinações. Foi assim no êxodo do Egito, em meio ao deserto, no retorno do exílio babilônico, no período de Juízes, etc. E o profeta Isaías combina isso aqui muito bem, essas duas metáforas, no capítulo 52, verso 12, descrevendo o seguinte, que a impressionante aqui e traiçoeira jornada dos exilados de volta à sua terra, o profeta vai dizer o seguinte, que ele promete, o Senhor, prometendo ao povo que ele iria à frente deles, mas também seria sua retaguarda. E nesse caso aqui o Senhor foi sua vanguarda e sua retaguarda. O Senhor nos cerca com sua graça, o Senhor nos cerca com sua misericórdia, o Senhor nos guia por todos os lados, meus irmãos, nele nós temos segurança, é na sua presença que somos chamados a confiar. E no descortinar mais abrangente do plano de redenção do Senhor, no plano redentivo de Deus, sabemos que o nosso pastor, sim, ele, Jesus, ele não somente foi à nossa frente, vai à nossa frente, não somente por trás, e por milhares de vezes ao nosso lado, mas ele fez muito, muito mais do que isso. Ele não somente nos cercou de todos os lados, meus irmãos, mas também sumiu ao monte do Gólgota em nosso lugar, suportando a cruz em nosso favor. Ali naquele lugar de morte, aonde a esperança parecia se acabar, é onde Deus manifesta o palco da sua glória, da sua graça, da sua justiça e da sua reconciliação. Ele foi em nosso lugar, demonstrando todo o comprimento, largura, profundidade do seu amor por nós. E olha que coisa maravilhosa, se no Antigo Testamento a ovelha morria diante do pastor, no Novo Testamento o pastor morre diante de suas ovelhas, e não somente diante de suas ovelhas, mas por suas ovelhas. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Que as circunstâncias da vida, às vezes nos obrigam a seguir a Deus e percorrer caminhos que normalmente nós não trilharíamos. E essas circunstâncias vêm a ser, em última análise, sabe o quê? A voz de Deus quando Ele fica para trás. E para usar a imagem como ilustração para as nossas vidas, a bondade e o amor
nos levam gentilmente para o nosso lar, dizendo: este é o caminho, andem nele, ovelhas minhas. Podemos ouvir ecoar a voz do doce bom pastor, nosso pastor Jesus Cristo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que João diz no capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, o Salmo 23, aqui eu já parto para a conclusão. O Salmo 23 não é apenas um consolo para funerais. Ele não é somente um poema que é lido no leito dos hospitais, nas visitas. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é um manual de discipulado espiritual para as nossas vidas. O que importa nessa vida, nessa jornada, nessa trajetória, não importa, não é o cenário, mas é a presença do pastor. Hoje, meu irmão e minha irmã, Deus te chama a viver um relacionamento com Ele, e não apenas recitar o seu salmo, porque o Salmo 23 não é apenas consolo, ele é um chamado à confiança real, é a rendição à presença. E ovelhas verdadeiras não se guiam sozinhas, elas reconhecem a voz do pastor, e não somente reconhecem a voz do pastor, mas as ovelhas elas seguem. Ao reconhecer a voz do pastor, as ovelhas seguem. Meus irmãos, às vezes circunstâncias nos levam a tirar os olhos do pastor. A gente olha as circunstâncias e na maioria das vezes a gente passa a olhar para os lobos. Então somos devorados. Mas confie na presença e continue olhando para o pastor da sua alma. Porque João 10 diz o seguinte também a partir do verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus amados, concluindo aqui, seja na bonança, ou seja no vale, confie na presença. Confie na presença. Ah, mas está difícil, William. Você não sabe das circunstâncias que eu estou passando. Eu não sei, mas Ele sabe. Mas está difícil, às vezes estamos respirando espiritualmente por aparelho, mas ainda há a presença dEle. Confie na presença, meus irmãos. Nem sempre a bondosa mão dEle nós vamos enxergar, mas como nós refletimos aqui, é nessa hora que devemos confiar no coração de Deus e na sua providência. Seja na bonança, ainda que na bonança nós dizemos: o Senhor me abençoa, mas Ele também nos convida no vale a dizer: tu estás comigo. E quando tudo passar, meus irmãos, quando todas as providências nos encontrarmos naquele grande dia na glória, na presença do Senhor, você poderá dizer com convicção, não somente com os lábios, que o Senhor verdadeiramente é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nele de nada eu terei falta. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, e o Espírito testifique essa palavra em nossos corações.